emoções, frequências, vibrações e energia. Essa aula é muito importante porque sem entender esse ponto aqui, você não vai conseguir navegar, como eu falei na aula anterior. Lembra que eu falei, a gente pode navegar no passado, no presente, no futuro, né? Um presente que não existe aí, que é o aqui e o agora, mas que você pode fazer esse trânsito porque o tempo é linear, ótimo, mas as alterações realmente acontecem se você estiver na frequência certa, tá bom? Amanda, mas o que é frequência? O que é isso de frequência certa? Se eu nem sei direito o que é frequência, como é que eu vou ir para a frequência certa? Então é por isso que eu trouxe essa compreensão nessa aula de agora, para que vocês possam começar realmente a trabalhar nessa questão das frequências, né, na vibração. Uma coisa que é muito importante vocês entenderem é que nós, seres humanos, nós somos, na verdade, energia, né? Nós somos feitos de 80% de água, nosso corpo, ele tá todo em movimento, toda a matéria, na verdade, está em movimento, nada tá parado, né? Tudo está em movimento, a gente está vibrando, a gente é frequência, a gente vibra e quando a gente entra numa frequência e a gente vibra, essa vibração se transforma, traz uma energia, né? Ela acaba se refletindo em uma energia. E eu gosto muito da comparação, se a gente for parar para pensar em frequências de rádio mesmo, vamos colocar assim, de hertz, né? A gente tem as frequências, então nós temos frequências mais baixas e nós temos frequências mais altas. Vamos imaginar que a gente é um rádio, tá? E aí a gente está numa frequência e todas as pessoas que estiverem naquela mesma frequência, é como se a gente estivesse na mesma estação de rádio, então a gente enxerga as coisas das mesmas formas, a gente consegue se comunicar melhor, então pessoas com a mesma frequência, elas acabam se conectando, e é uma forma interessante, porque o universo acaba colocando você com você mesma, né? Isso é muito bom, porque imagina se a gente não tá numa frequência e de repente, né, conecta com alguém, tá numa frequência mais alta, conecta com alguém numa frequência muito baixa, fica se mantendo conectando, a pessoa vai derrubando a gente, né? Então é legal que quando você se trabalha em você para elevar a sua frequência, naturalmente o que não está na mesma frequência vai saindo da sua vida e quando você vai caminhando, né, na jornada, você vai começando a atrair as novas frequências. Por isso é que muitas vezes se você está nesse trabalho de elevação de frequência e tem pessoas ao seu redor que estão caminhando com você e você gostaria que caminhasse junto, é importante que os dois façam esse trabalho de sempre estar elevando, porque a desconexão acaba sendo natural. Uma vez que você começa a elevar a sua frequência, naturalmente as frequências que não se elevarem juntos, elas vão se repelindo. Isso é um processo natural que acontece. Até porque o processo de evolução, crescimento, é tudo individual. Esse é um outro ponto também. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas vamos lá, focando aqui pra gente entender frequência. Então, as frequências, elas são faixas, né? Então, você se mantém a maior parte do tempo em uma certa frequência e essa frequência se conecta com os demais, tá? Essa frequência tem uma vibração, né? E se transforma em energias. Então, mas o que, Amanda, tá bom, entendi, mas o que define essas frequências? Como é que eu elevo ou diminuo elas? Nós estamos falando aqui de emoções, pessoal. Emotion, energia em movimento. Já pararam para pensar? A palavra emoção, em inglês é emotion, é energia do E, né? Em movimento. Então, as nossas emoções definem as nossas frequências. E aí é um trabalho árduo, porque nós vivemos em um plano de frequências muito baixas, né? Nós estamos falando de pessoas com depressão, estresse, guerra, briga, intriga. Então, todo o cenário convida sempre a gente a baixas vibrações, todo o cenário. E aí é um trabalho que tem que ser feito realmente para a gente fazer a elevação dessa frequência no nosso dia a dia. Para que a gente possa realmente, né, ir se conectando com frequências mais altas. Eu já vou explicar essa conexão também. Então vamos lá. O que seria a emoção de frequência baixa? Raiva, irritação, nervosismo, insegurança, medo, todos esses sentimentos, né, essas emoções que causam, né, um desconforto no corpo, elas são frequência baixa. E as frequências baixas, como eu falei, nós estamos numa linha, né, de frequência onde a gente conecta com outros indivíduos com a mesma frequência, vivos e etéricos, tá bom? Então isso é muito importante vocês entenderem. Então vamos supor que eu estou numa frequência de baixa vibração, eu estou numa frequência de raiva, de irritação, algo me tirou do sério, adivinha o que vai acontecer?
um monte de energia negativa que tiver ao seu redor, ela vai se conectar com você. As visíveis você consegue ainda repelir, as invisíveis, como é que você faz? Aí ela vai ficar no seu ouvido, faz isso, faz aquilo, vai lá, faz aquilo, aí vai guiar você para todas as direções erradas possíveis, para você tomar as decisões que vão acabar fazendo você ficar cada vez mais em baixa vibração, porque eles querem manter você nessas baixas vibrações, baixa frequência, porque aí você fica conectado, né? Você fica ali no mesmo nível que eles. Então, tem um trabalho muito árduo para te manter nessas baixas frequências. E aí, vamos falar, né, o que é a nossa busca, o que eu acho que deveria ser a busca da maioria das pessoas aqui na Terra. Se libertar do que te deixa em baixa frequência e ir fazendo realmente essa caminhada para as altas frequências. Tá, então o que eu tenho que... Quais são as emoções que eu tenho que vibrar? Eu tenho que vibrar no amor, eu tenho que vibrar na alegria, eu tenho que vibrar na gratidão, eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar eu não consigo fazer a vibração nessas mais altas frequências aqui. E todas essas vibrações mais elevadas, elas vão naturalmente, primeiro, né? Vão levar você para que você vá para uma frequência mais alta e começa no seu campo, né, na sua realidade, a atrair pessoas com a mesma vibração. Então, só aí já é um baita ganho, concorda? Porque então você vibra em perdão, harmonia, alegria, paz, você já começa a atrair gente boa, já não começa a atrair aquelas que vão, né, que são meio perturbadas. E aí, mais do que isso ainda, que eu acho que aí realmente é o grande ganho, são as energias invisíveis, que aí são os grandes guias, né, vamos dizer assim. Então, quando você começa a levar em uma vibração mais alta e se permite, né, que a sua intuição, a sua conexão aí com essas energias etéricas sejam mais saudáveis, sejam de mais altas frequências, você naturalmente começa a ter direção no que você está fazendo, é muito mais sereno, você percebe que quando você vai fazendo a caminhada, as direções elas são muito mais assertivas, elas te tiram de vibrações baixas, né? Enquanto as vibrações mais baixas tentam te levar cada vez mais para baixo, as vibrações mais altas tentam te levar cada vez mais para cima. E aí esse processo é muito legal, muito legal. Então vale a pena a gente fazer, né, esse trabalho diário aí de manter essas frequências mais altas para que a gente possa se manter sempre sendo guiado e direcionado por frequências mais altas. Aí você vai, né, eu vou falar de mim, no meu trabalho de trabalhar essas frequências. Para mim, pessoal, foi muito... Eu comecei a descobrir tudo isso, na verdade, quando abriu a minha mediunidade. Porque no começo, quando eu realmente tive esse despertar, né, de mediunidade aí, eu não tinha controle sobre eu não entendia como funcionava, então foi realmente um processo muito difícil, porque a minha energia, às vezes um acontecimento que tinha no meu dia a dia, né, e parecia que o campo, parecia que era tudo movimentado para me puxar mesmo para baixa frequência. Então, quando eu caía numa baixa frequência, quando minha energia baixava, como eu tô com a mediunidade aberta, é como se a voz não é só uma intuição, realmente são, né, uma energia que fica tentando falar com você a todo tempo. Então ela praticamente enlouquece você, ela leva você assim para insegurança, medo, você começa a ficar com medo de tudo, começa a achar que alguém vai morrer, começa a achar que a pandemia vai aumentar. Você fica numa vibração, eles te levam, né? Quando você cai a frequência, eles fazem de tudo para levar você com uma frequência muito inferior. Na verdade, aconteceu isso comigo a vida inteira, hoje eu consigo ver. Só que só quando a mediunidade abriu é que eu vi o tamanho dessa influência, porque antes era como se fosse um barulhinho de rádio lá no fundo, que você nem escuta. Imagina quando a mediunidade abre, que a voz começa a gritar, e aí você começa a perceber como essa influência é forte, como ela é grande. E não é só comigo, ela tá com todo mundo aqui na Terra, porque é uma energia conjunta, todas as energias estão aqui, né, nesse plano. Então, ela é realmente, se você vibra em baixa frequência, não tem como você avançar na vida, porque é todo o tempo sendo bombardeado por informações e direções que faz você pegar caminhos errados. Então, é muito legal, espero que vocês estejam compreendendo isso, porque isso faz toda a diferença na jornada. Se você não compreender isso e quiser, né, se lançar aí em busca de algum objetivo, essas baixas frequências, cada vez que você se irritar com alguém, que você perder a paciência e tal,
você vai ser levado para várias direções erradas e não vai saber nem o que está acontecendo. Daqui a pouco deu tudo errado, você não sabe o que foi, né? E aí eu tô te contando, se você não cuida da sua frequência, se você não cuida da sua energia, não se mantém em altas frequências, é natural que você seja direcionado para ações erradas. E aí literalmente fica indo e vindo, né? Vai e acha que tá avançando, na verdade tá retrocedendo, porque tá sendo guiado aí por energias de baixa frequência, tá? Então é isso, e aí como eu falei, nesse trabalho que a gente vai fazer aqui, de volta, né, de caminhada no tempo, vai ser muito importante a gente trabalhar essas frequências. Então, durante esse trabalho comigo aqui, quando a gente, né, enquanto você estiver fazendo essas musicaterapias comigo, procura se manter aí no seu cenário, né? Tenta se afastar do que te traz essa baixa frequência, né? Sempre que for trabalhar nesses processos, que você for entrar em um processo, estabiliza a sua energia, não vai entrar dentro dos processos, né? Com irritação, com sentimento ruim, com medo, porque essa energia baixa vai conectar você com frequência baixa e vai fazer ficar tudo muito conturbado o processo lá dentro. Eu trago no começo da nossa jornada uma proteção de campo. Então, eu vou explicar melhor sobre isso. Toda vez que você vai entrar nesse processo, eu vou proteger o seu campo. Então, vai ser importante você sempre escutar essa abertura do espaço sagrado para evitar esse ataque de energias baixas enquanto você estiver no processo. Mas também é importante você trabalhar isso, entendendo essa questão das frequências, das emoções, né? Que no dia que você for fazer o processo, você, né, vá maneirinho, não entra no processo de irritação, medita antes, né, traz um equilíbrio aí para o seu ser, estabiliza a sua frequência, né, a sua energia, antes de fazer os processos aqui comigo. E aí eu também, como eu falei, eu trago a abertura do campo sagrado e todas as músicas, elas têm frequência altas para fazer essa conexão com os seres superiores, para que o seu processo seja mais proveitoso, para que eles te ajudem também, né, toda essa energia do bem aí te ajude realmente a ver melhor, ver com mais claridade, para que você possa não estar sozinho nessa jornada dentro do seu interior, para que você possa contar com o apoio de seres divinos aí para te acompanhar, tá bom? Quanto mais você conseguir elevar sua frequência, mais apoio você vai ter, mais conexão você vai ter e mais intenso vai ser os seus processos, mais coisas você vai conseguir entender e enxergar em cada musicoterapia que você passar.